E aí, galera? Aula de hoje nós vamos continuar resolvendo os exercícios da OBMAP de 2018. E você quer aprender a resolver esse probleminha aí? Então não esquece, hein? Já se inscreve aqui embaixo no meu canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje vamos resolver o exercício de número 11. E ele diz o seguinte: Janaína faz torres com cartões, seguindo o padrão da figura. A primeira torre foi feita com 2 cartões, a segunda torre com 7 cartões e a terceira com 15, e assim por diante. Quantos cartões ela deverá acrescentar à 10ª torre para obter a 11ª? Bom, pessoal, esse exercício aqui é muito bacana de resolver, muito legal mesmo. Para nos dar uma ideia de como fazer, nós temos aqui a imagem, né, das nossas torres. Então eu tenho aqui a torre 1, vamos chamar essa torre 1, aqui está escrito torre 1, mas vamos chamar ela de T1, para ficar mais fácil daqui a pouco, vocês vão entender. A nossa torre 2 também está aqui, e nós temos a torre 3. Então, na imagem, para nos auxiliar, temos torre 1, torre 2 e torre 3. Observe o seguinte, a torre 1 ela foi feita com 2 cartões. Então, observe aqui, só tem 2 cartões. A torre 2 ela foi feita com 7 cartões. E a torre 3 ela foi feita com 15 cartões. Só lembrando que, na verdade, aqui a nossa torre ela foi aumentada, né? Então eu acrescentei cartas para fazer a torre 2, eu acrescentei mais cartas para fazer a torre 3 e assim por diante. O nosso problema aqui, ele quer saber quantas cartas nós vamos acrescentar na 10ª torre para fazer a nossa 11ª torre, ok? Então o que nós temos que fazer? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo de padrão nessa nossa imagem, né? Da torre 1 para a torre 2, da torre 2 para a torre 3 e assim por diante. O que nós podemos perceber aqui? Da torre 1 para a torre 2, nós temos um acréscimo, ou seja, nós colocamos mais 5 cartas. Vou escrever aqui mais 5 e entre parênteses, ok? Da torre 2 para a torre 3, nós tínhamos 7, nós fomos para 15. Então, nós tivemos um acréscimo de mais 8 cartas. Vamos pensar um pouco no que aconteceu aqui. Qual é a fórmula, qual é o padrão que eu consigo observar nessa torre 1 para a torre 2 e na torre 2 para a torre 3? Bom, esse número 5 aqui, galera, que eu faço de cálculo para a torre 1 até a torre 2, eu posso formar um padrãozinho aqui. Se eu acrescentei 5 cartas, eu posso escrever esse meu 5 da seguinte forma. Eu posso escrever ele como 2 mais 3 e vou colocar um vezes 1, ok? Então eu acrescentei mais 5 cartas, que foram exatamente essa formulazinha aqui que eu estou colocando. Agora vamos verificar se esse padrão que eu fiz da torre 1 para a torre 2, eu consigo aproveitar da torre 2 para a torre 3. Então vamos pensar assim, da torre 2 para a torre 3, o que eu posso fazer? Nós tivemos 8 cartas a mais sendo colocadas ali. Como que eu posso escrever esse 8? Esse 8 aí, eu posso escrever ele como 2 mais 3 vezes 2. Observem que essa expressãozinha aqui, eu tenho 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8. Nessas duas expressões que eu coloquei, eu fiz com vocês e tem um padrão. Um padrão onde eu tenho 2 valores que são fixos, que é o número 2 e é o número 3, e tem um valor aqui
que ele é variável, ou seja, ele muda conforme eu vou passando de torre. E o que acontece com esse valor que está mudando aqui? Esse valor aqui, galera, é exatamente o número da nossa torre de saída. Então, olha a nossa primeira expressão. Eu estou saindo da torre 1, então aqui no final a minha expressão ela vai o valor da torre 1. Se eu estou saindo da torre 2, eu venho aqui e coloco o valor da torre 2 no final dessa minha expressão. Se eu quiser calcular agora quantas cartas eu vou utilizar para sair da torre 3 e chegar na torre 4, eu faço o seguinte: para sair da torre 3 e chegar na torre 4, nós podemos escrever o seguinte: 2 mais 3 vezes qual é a torre que eu estou saindo? É a torre 3. Então, eu coloco isso aqui. Isso significa que eu vou ter que acrescentar mais 9, 10, 11 cartas para fazer a torre 4. Aqui eu acrescentei, como nós já sabemos, mais 8 cartas para fazer a torre 3. E para fazer a torre 2, nós acrescentamos aqui 5 cartas. Então, a gente conseguiu encontrar um padrão, uma fórmula para conseguir encontrar quantas cartas eu vou precisar para fazer a nossa próxima torre. E é com esse padrão aí que eu vou conseguir resolver o meu problema. O meu problema, ele quer que eu saiba quantas cartas eu vou acrescentar da torre 10, ou seja, da 10ª torre, para a nossa torre 11. Se é essa a minha pergunta no problema, o que eu posso fazer? Eu posso colocar 2 mais 3, que é o nosso padrão, vezes o n. Esse n aqui é o nosso número da torre. Se o nosso número da torre inicial é o 10, então vamos no lugar desse n colocar um 10, ficando assim, ó, 2 mais 3 vezes 10, e aí nós vamos obter nossa resposta. Se eu fizer essa expressão numérica, 3 vezes 10 é 30, mais 2, a nossa resposta final é o valor 32. Então, para sair da torre 10 e fazer a nossa torre 11, eu vou precisar acrescentar 32 cartas nessa minha torre final. Beleza? E 32 é a nossa letra C, que aparece no gabarito aí da UBMAP. E aí, então, está respondido para vocês mais uma questão da UBMAP de 2018. Beleza? Mas e aí? E você? Gostou do exercício? Achou interessante a forma aí que eu coloquei para vocês de como resolver esse problema? Então, se você gostou, agora é hora de você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou, mas não esquece, hein? Se inscreve também no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles também aprendam a resolver uma questão da UBMAP. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês na próxima aula com o exercício de número 12. Valeu? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Bons estudos. Tchau!